Boa tarde, 下午好, eu sou Priscila Bal. Gente, mais um bate-papo. Que ideia é essa de falar chinês, ok? Hoje eu convidei minha aluna, amiga Carolina. Ela é advogada, tá? E estuda chinês. E ela gosta muito de estudar língua. E a vida dela eu acho que é bem interessante. Daqui um pouco vocês vão ver, tá bom? Bem-vindo todo mundo! Ok. E última bate-papo na semana passada, muita gente depois de me falaram que queria fazer pergunta. Olha, me desculpa que eu tinha esquecido na hora. Meus amigos já falaram que acabou de repente. Nem é bem assim que acabou de repente, mas hoje que eu vou ter tempo separado para todo mundo fazer a pergunta, ok? Então, chegando a hora que daqui a pouco. E vocês, quando assiste a primeira bate-papo, eu também pergunto que vocês gostando dessa forma de conhecer o mundo que imaginou que tem gente brasileira, tá? Principalmente tá, estudando chinês, não há? Que é uma coisa que falta de fazer, sei lá, o que aconteceu na vida, porque você quer estudar chinês. É bem diferente, né? Ok, Carol chegou! Ok, então, gente, a gente já vai começar, tá? Ok, 好. Ok, Carol, agora a gente espera ela entrar, tá? Ok. Olá, ni hao, 下午好，Carol，下午好。很好，你呢？Olha, vamos voltar a falar português, tá? Se a pessoa ficar brava, Sim, tá? sim, Aí a gente fala que, oi, boa tarde, tudo bem, tá? E um tudo bom. sábado tarde, e para você, sábado tarde, normalmente é muito tranquilo, é muito ocupado? Olha, sábado é tranquilo, Uhum, porque, né, final de semana, não tem que aham, trabalhar, aham. então tá tudo mais tranquilo. O Antônio, meu filho de 4 anos, volta e meia ele dá uma corrida por aqui pela sala, ele faz uma bagunça, mas Aham. vamos bem nessa quarentena. Ok. Essa quarentena que hoje você não vai correr, né? Uh-uh. Hoje eu já corri na esteira, já corri Imagina. 7 quilômetros. Ok, aham. Só 6 quilômetros? Caramba, 7. Carol. Ok, tudo bem. Mas se comparar com meia maratona é nada, né? Mas daqui a pouco eu vou Pois pegar é, sobre essa história de correria, tá? Mas é sensacional. tá Aí, para bom. começar, dá bem-vindo a todo mundo. Carol, ela é advogado e estuda chinês e fala um monte de coisa, eu já falei, tá? Agora, primeira questão para todo mundo. Por que você estuda chinês? Por que que eu estudo chinês? Uhum, Bom, eu sempre uhum, gostei de estudar. Acho que aham, estudar idiomas é uma coisa muito legal, porque além de você uhum, aprender aquela língua, você também aprende um uhum. pouco sobre o povo que fala aquela língua, você aprende um Sim. pouco da história, da cultura. Então, é uma forma de você aprender uma coisa útil para a sua vida e também se Uhum. enriquecer com a cultura dos outros. Então, eu Aham. sempre gostei de estudar idiomas. E aí, por que o Uhum. chinês? Naquela época eu falava inglês, tinha acabado de fazer o curso de espanhol e eu queria estudar uma Aham. nova língua. Eu queria uma língua que fosse Oh, diferente de tudo, que é uma fosse, desafiozinho, né? Aham. queria que fosse diferente, que fosse falada por muitas pessoas. E eu não queria que Uhum. fosse uma língua latina para não me confundir com o espanhol que eu estava Oh! acabando de aprender. Aham. Falei assim, bom, diferente, falada por muita gente, eu fiquei em dúvida entre o chinês, o mandarim, né, Uhum. e o árabe. Uhum. Aí eu fiquei assim, não, eu acho Árabe. que eu vou para o mandarim. É, eu vou para o mandarim porque tem os Aham. ideogramas que eu consigo identificar quando a palavra começa e quando ela acaba, que no árabe eu achava que eu nunca ia conseguir identificar, por causa da caligrafia árabe, para mim Uhum. parecia de ondinhas, eu não conseguia identificar. E eu sempre gostei da comida chinesa, da cultura chinesa. Então eu falei, então eu vou Uhum. estudar. Quando eu comecei a estudar, foi no ano de 2011, o Brasil estava crescendo muito, estava vindo muito Uhum. investimento estrangeiro para cá,
e abriam muitas empresas chinesas. Eu falei, por que não? Aham. Vai que um dia Uhum. essa curiosidade vira uma coisa mais interessante ainda do que só uma curiosidade. Aí foi por isso que eu resolvi começar a estudar chinês. Gostei Uhum. Aí, e sigo estudando até aham. hoje. Você explica muito que eu entendo uma coisa muito clara, que você estuda a língua porque você gosta. Esse Sim, é verdade. principalmente. E aí que também que você falou que você gosta de estudar cultura, porque Ah, essa língua é diretamente ligada com a cultura local das povos. Aí que o chinês é bem diferente. Olha, que bom, você não estudou árabe, né? Aí eu encontro você. Ok. pois é, Mas pois árabe é. também é muito interessante. Eu também tenho um plano para estudar, tá? Aí que você É depois fala, verdade. não, vamos estudar latim, que eu falo que você usa inglês e o espanhol diretamente no seu trabalho, tá? Então, falar língua estrangeira é uma coisa que é muito comum para o seu dia a dia, tá? Ah, sim, eu vi esse Cosme Silva fala que ama essa língua chinesa. A gente também, tá? Eu e o Carlos também. Aí eu entendo que uma coisa, você gosta, mas também você vê tem um crescimento muito econômico aqui está acontecendo com investimento em empresas chinesas, aí por que não? Ok, então começou. É. Agora eu falo aqui, por que exatamente esse experiência pessoal que você estuda várias línguas e fala várias línguas? E qual a diferença entre chinês, tipo a língua tão diferente, e com outras que você estuda ou fala? Olha, então, o chinês, acho que a Aham, principal diferença é que ele não tem um alfabeto, né? Ele tem os aham, ideogramas. Cada ideograma significa uma palavra inteira e às vezes se você muda um pouquinho já é outra coisa, se você junta ele com outro é outra coisa completamente diferente. Então, isso de você conhecer o ideograma, entender a raiz uhum, dele e procurar entender o que que aquele, uhum, por que que se chegou aquele desenho, né? Vou chamar de desenho entre aspas. Por aham. que que se chegou aquela Eu vou para imagem você falar para hoje. representar uma Aham, palavra? É interessante. Então, assim, eu uhum, lembro que uma das palavras que eu gosto muito, que eu acho engraçado, um pouco engraçado, assim, como a pessoa pensou no ideograma para uhum, chegar à palavra, é a palavra feio, que é o nancan. uhum. Uhum. Nancan é difícil O que de que ver, Nancan de explica para o Brasil, por favor? Ah, né? Então, assim, nancan é o difícil feio. de Você tem que olhar olhar. separado, é difícil de olhar. Aí você pensa assim, nossa, realmente, mas deve ser uma coisa assim muito feia mesmo, porque você acha difícil de ficar olhando, né? Então, assim, É, a forma como se chega à construção da palavra, eu acho muito engraçado, muito, não é bem engraçado, mas acho interessante, acho curioso é no chinês, engraçado. É que nem engraçado. Você tem é razão. línguas. E é Aham. assim, acho que a grande dificuldade do chinês é a questão dos tons. Uhum. Porque você Tom, tem né? muitas A palavra palavras, que sabe que o né? Por mandarim exemplo, tem quatro tons. Tá, quatro tons. então você vê assim, se você for olhar o fonema xi, dependendo de Uhum. como você pronuncia, pode ser o Uhum. número 10, pode ser o verbo ser, né? Aham. É, sou, Uhum. estou, pode ser pode ser, enfim, pode ser she, Oh, am, pode ser muita coisa. aham. Ah, Dependendo de como você Oh, pronuncia, sim. né? Pode Ah, ser muita coisa. Então você tem que realmente prestar atenção na pronúncia, uhum. prestar atenção no contexto para conseguir se entender bem. Mas eu acho muito Uhum. interessante, acho muito bacana. Ok. Oh, essa explicação que você deu para todo mundo, que, na minha opinião, que é uma pessoa realmente conhece muito bem, que realmente estudou, tá? Então, você fala que, ou por causa a gente não usa fonema, não é uma língua escrita em soletração, não tem letra. Outra coisa, a gente fala com tom diferente. A forma de a gente formar uma palavra é muito engraçado. É assim, engraçado, sim. Porque eu sempre falo que chinês é uma língua horrivelmente sincera, chinês. Tá? Então, a gente sempre dá a primeira impressão. Você fala que Nankan é uma palavra que é muito engraçado, porque é Sim, difícil de olhar, né? Ela é tão é. feia que é difícil, ela sai da minha frente, entendeu? É isso mesmo. Ok? Muito legal, tá? Aí que eu sei que você gosta muito de viajar. Quantas vezes você já foi para a China? Quantas vezes? Eu fui duas vezes. A Duas primeira vezes, vez foi tá? em E, 2013. aham, uhum, 2013 não foi assim bem a viagem para a China. Em 2013 eu fui para Macau, que tem um amigo uhum, brasileiro que morava lá.
Uhum. O brasileiro que mora Então, no fui Macau, visitar. gente. Oi? O brasileiro que mora no Macau. É coisa bem comum, entendeu? Aham. Então, eu fui lá visitar esse amigo que morava lá. E Uhum. aí, a gente aproveitou que Macau é muito pertinho de Hong Kong e foi para Hong Kong também. Aham. E aí, viu um pouquinho da China, mas não da China tradicional que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em China, a gente pensa em Grande Muralha, pensa na Cidade Uhum. Proibida, pensa em Uhum. Xangai. Então, esse primeiro contato com a China foi Macau e Hong Kong. E no ano Uhum. seguinte, 2014, é aí que a gente foi mesmo para a China continental e ficamos 3 semanas na China. A gente E começou em ano seguinte, Guangzhou, você logo depois que primeira vez foi. encontra que a China, você tem um pouquinho aí, gosto que é na Hong Kong e Macau. Mas ano Isso, seguinte, você já voltou diretamente para o foi. continente. Aí, Macau fala português ou não? Não vi pessoas falando português. Eu vi Uhum. assim muitas placas nas ruas com as Aham. ruas tinham nomes portugueses, Dom Infante, Uhum. não sei o que das quantas, Dom Henrique, e embaixo da escrita em português tinha a escrita em ideograma chinês. Então era Uhum. assim, Sim. curioso também olhar aquelas placas, né? E Macau Uhum. era muito uma cidade interessante porque às vezes você parece que está no centro do Rio, com aquelas calçadas com pedra Com certeza. portuguesa, Aham. com Com prédios certeza. com aquela arquitetura portuguesa, mas Uhum. um clima mais quente, um clima quente e úmido, que ali é o clima de Macau, que lembra um pouco o clima do Rio também. E ao mesmo tempo a população é toda chinesa, né? Você vê todo mundo Uhum. de cabelo, o cabelo tradicional chinês, que é escuro, liso, os olhinhos puxados. Você fica assim, nossa, peraí, Uhum. onde é que eu tô? Eu achei que eu estivesse na Cinelândia, mas eu não tô na Cinelândia, eu tô. Ah, Mas, então, eu nunca ouvi de alguém falar que Macau é um Cinelândia cheio de chinês. É muito legal isso, ok, Carla? Muito legal. Ok, agora, como um turista brasileiro, tá? Qual a maior dificuldade quando você viajar na China, tá? Na China para vocês, tá? Ou melhor falar, especialmente para brasileiros. a minha maior dificuldade foi na hora Uhum. de procurar um restaurante e escolher uma comida para comer. Ok. Porque, Por pelo quê? menos no ano que a gente foi, nas cidades que a gente foi, muitos restaurantes não Uhum. tinham um cardápio. Então você chega lá e conversa com o garçom quais são os pratos. Ah, tipo, você tem E que aí, falar chinês. pois é. Então, às vezes, a gente olhava um restaurante que tinha uma cara boa e tentava se Uhum. aproximar, tentava entrar, mas o garçom nunca atendia a gente, não queria saber de Uhum. falar com a gente. Devia pensar, ah, não, isso é estrangeiro, vai Aham. me dar muito trabalho, não vou, enfim. E aí, Uhum. outros restaurantes tinham cardápio, mas eram assim, era uma lista enorme de pratos, tudo escrito Uhum. também em chinês, sem nenhuma foto. Então eu Aham. conseguia identificar se aquilo era carne, se era frango, se era Uhum. peixe, mas se era frito, assado, cozido, cru, Uhum. caramelado, o que quer que seja, eu não conseguia saber. Então Aham. isso era difícil. E aí a Uhum. solução para a gente, que a gente também não queria entregar os pontos, a gente não queria ficar comendo a gente não queria ir para a China para comer no McDonald's. Isso mesmo. Então, o Uhum. que que a gente fazia? A gente ia para os shoppings, para os centros comerciais, que aí tinham Uhum. vários restaurantes juntos, e o ambiente de shopping tem mais imagem, tem mais promoção, cartaz de promoção, então ali a gente conseguia se entender melhor o que que a gente podia, Ah, a gente então, podia tipo, uma praça de entender melhor. alimentação, que nem no É, Rio, no shopping. Aí, esses lugares, ele tem a comida em frente de você, tipo, cozinhar em exatamente, aí frente de você, facilitava. tem uma foto, isso. Aí você sabe o que está comendo. Então, para É. brasileiro, você acha que a maior dificuldade é para a comida. E se você falasse chinês, vai ajudar? Olha, quando eu fui, eu já falava um pouquinho de chinês, Uhum, mas eu acho que tinha alguma coisa que acontecia, que quando eu falava uhum, chinês, parece que a pessoa estava bloqueada, ela não conseguia acreditar que aquela menina de olho redondo claro e cabelo enrolado estava realmente falando uhum, chinês. Então eles uhum. ficavam me olhando assim, e alguns, quando sabiam falar inglês, me respondiam em inglês. Aí eu continuava Aham. falando inglês, eles continuavam me respondendo em inglês. Então a gente estava se comunicando, mas assim, tipo, não acredito, não estou entendendo. E
Mas poucos E eu lugares vi tinha gente que nesse falava contexto. inglês, assim, em Aham. restaurante, garçom. Uhum. E às vezes as pessoas, tipo, não queriam ter, a impressão que eu tinha é que não queriam ter esse trabalho todo de tentar Uhum. entender o que a estrangeira queria ali naquele lugar. Então, Entendi. mas assim, não é que eu não percebesse o povo chinês como receptivo, bacana, nada disso. Eu Uhum. achava que aqui naquele ambiente de trabalho corrido de restaurante, não Uhum. tinha essa receptividade. Então, por mais que eu tentasse falar, o que eu falava Uhum. não era ainda, naquela época, suficiente para fazer uma boa comunicação e vencer aquela barreira do o que que eu vou falar com essa estranha aqui Uhum. de outro, enfim. Ah, porque depois Então, você acho que avançou muito numa outra viagem, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem interessante. Agora aqui, a Andrea disse que para ela que o mais difícil que é para ela que é no táxi. Você tinha problema de pegar táxi lá na China? olha, pegar táxi não era fácil mesmo, não. Eu lembro que uma vez eu estava chegando na estação de trem e tinha uma Uhum. fila. A gente estava vindo, acho que de Xangai para Beijing, a gente foi de trem-bala, eu acho que foi Ah, isso. E a gente estava com muita mala, porque para a gente era uma viagem longa. E claro. tinha uma fila enorme para pegar táxi para ir para o hotel. E os Uhum. taxistas não queriam aceitar a gente porque a gente estava com mala. Ah, porque Então, você os estava no quatro. Beijing, né? Esse é uma tradição de Beijing. Quando você tiver muita mala, eles vão reclamar e falam que não é isso mesmo, não leva. Já aconteceu comigo. Eu Olha, eu sei, sou chinesa, tá, gente? Já aconteceu comigo. quatro Então, e táxis eu sempre recusaram peço a desculpa, gente. Carol. Tá, não foi Quando fácil. chegou no quinto, eu falei, Rubens, meu marido, né? Quando abri a porta, eu me jogo lá dentro e você começa a enfiar as malas. Eu vou pedir, por favor, me ajuda. Timbangô, timbangô, Woyao-ti Ótimo. de Odier. Aham. E de lá eu não saio. E a gente fez isso e deu certo. E eu não saio daqui. Se você não me leva, eu não saio daqui. Timbangô, Olha, timbangô, timbangô. e eu nunca pensei disso, sabe? Muito boa dica. Então, Carol tem muito boa dica para a gente, Brasil. Que você chegar em Beijing, então, por acaso, se o motorista reclama que se você tem mala demais, abre porta, tá? Entra e não sai, segura, tá? Até eles conseguirem levar você. Isso mesmo, essa dica é muito. Mas em Shanghai, tá? Shanghai não tem esse problema. Quando você viajar Não. para Shanghai, não. Lá você tem. Se o motorista recusar você por causa de você ter mala demais, aí você pode reclamar oficialmente. É uma É. queixação muito séria lá, tá? Então, é cidade diferente. Ok. A gente tem uma muito boa dica agora para táxi e aonde podemos comer, mesmo assim falar o chinês. Agora, cara, China é como você imaginou. Eu achei que a China foi além da minha expectativa. Aham, Eu já achava que eu ia encontrar um país. A ideia que eu tinha era que ia ser super populoso, que ia ter muita gente na rua, que eu ia ter medo de me perder no meio de todo mundo, aham. que é um país enorme, super desenvolvido, muito progresso, né? Uhum, Mas eu encontrei mais do que isso, porque a China é um país que as regiões são muito diferentes. Então, ao mesmo tempo que você uhum, tem Xangai super moderna, você tem Beijing também uhum, super moderno e combinando a parte tradicional, você tem uma área mais para o centro do país, que é aquela província de Yunnan, que inclusive é de onde você vem, uhum, que mantém muito mais a uhum. tradição É e a sudoeste, história. minha província. Então, Uhum. para mim, foi uma viagem muito rica, porque eu vi muita coisa bacana, eu vi tanto do que havia de mais moderno, os prédios mais altos e mais modernos do mundo, quanto as coisas mais tradicionais, o povo, as minorias étnicas usando as suas roupas É muito tradicionais charmoso, e não? dançando na Muito praça. Eu achei charmoso. aquilo muito chato. Achei muito legal. Uhum. Uhum. É um lugar que eu pretendo voltar. Oh, olha, que o seu plano que a gente vai falar daqui a pouco. E eu sei que você tem um plano. E muita gente aqui no Brasil também pensa. Não sou brasileiro, especialmente carioca. Uma fala flamenguista, não é? Ok, cara é flamenguista, gente! Ê! Ok. Agora, uma coisa, que a gente sabe que falar uma língua, com certeza ajuda a gente a fazer comunicação, tá? Mas eu sempre falo com uma professora, mesmo você não saber falar a língua, na verdade, muitas vezes comunicação não só depende da língua. Mas se você falar, com certeza fica mais fácil.
Aí eu recebi uma vez de madrugada, tá? Esse foi quando Hum, Carol estava viajando para a Coreia do Sul. E eu recebi, sim. por causa de fuso horário, eu recebi esse WhatsApp de madrugada, que ela me mandou. Tava tipo mensagem gritando, incrível, milagre. O que aconteceu, Carol? Fala para a gente essa história. É o mais incrível que eu vi, tá? Na Coreia do Sul. O que aconteceu? Então, a gente fez uma viagem para a Coreia do Sul e naquela época eu estava Uhum. grávida, estava com de 5 para Aham. 6 meses. E aí a gente foi numa loja de departamentos lá naquela região de Gangnam, que é a região mais moderna, mais chique de Seul, e entramos numa loja de departamento. E aí Aham. tinha um andar inteiro só de roupa e coisas para bebê. Então eu Uhum. grávida queria, porque queria comprar alguma coisa para o meu neném. Eu sabia que era menino, que ia nascer em outubro, mas enfim. E Uhum. aí quando eu comecei a escolher as coisas, e quando eu fui olhar o tamanho, os tamanhos lá Aham. não são como aqui. Aqui é de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 meses. E lá não era assim, lá era centímetros. Centímetros. Só tem um tamanho, não tem para qual idade. E eu fiquei assim, gente, como é que eu vou acertar? Eu não sei com quantos centímetros meu filho vai ter com 4 meses. E se eu Aham. comprasse, e eu tinha medo de comprar uma roupa de inverno para Uhum. um período que fosse ser verão aqui. Então, comprar o tamanho errado para a estação errada, enfim. E Uhum. aí eu então procurei uma vendedora, lá todas as vendedoras usavam uma plaquinha com as bandeiras dos países que elas falavam a língua. Então procurei uma Aham. vendedora que tinha a bandeirinha dos Estados Unidos para eu falar inglês Uhum. com ela. Tá. Mas a gente não conseguiu se comunicar. Eu falava Oh, inglês, eu não entendia nada, ela falava inglês, eu não entendia nada. é E um era a inglês única que meio falava coreano, você está inglês. falando. Uhum. Não É. dá para E entender, tá? aí lá pra eu falei assim, gente, não vai dar, não tem como fazer comunicação. O Rubens, que é super paciente, falou assim, Carol, olha, esquece, não vai dar. Escolhe qualquer coisa aí, se der sorte de funcionar, funcionou, se não der. Eu falei, não, eu vou conseguir. E aí fiquei lá, Uhum. perambulando lá pelo andar, e aí eu comecei a reparar que tinha muita mulher chinesa fazendo compra lá. E eu comecei a prestar Oh, atenção nas turistas mulheres chinesas. chinesas, que elas tinham Uhum. montanhas de compras, de roupinha de bebê, de manta, de tudo. E eu Uhum. comecei a prestar atenção na conversa delas. E aí eu comecei a pescar algumas palavras em chinês. Eu comecei a entender que elas estavam falando em mandarim com as vendedoras. E aí eu Oh. cheguei junto, fiquei ali junto na Uhum. bancada, cheguei de novo perto da primeira vendedora com quem eu tinha tentado falar em inglês. E aí eu falei para ela, Uhum. olha, falei em mandarim. Quando a gente falou em inglês, eu não entendi nada, mas eu consigo Uhum. entender o seu mandarim. Vamos tentar de novo? E aí, não só ela, como as outras vendedoras que estavam junto, acharam aquela situação muito engraçada e todo mundo começou a ajudar. Então, a vendedora, Aham. que supostamente falava inglês, estava falando mandarim comigo, as amigas, as outras clientes também. E aí, no Uhum. final das contas, eu consegui comprar algumas coisas para o Antônio no tamanho certo para a estação do ano aqui no Brasil. E ainda me Uhum. explicaram como fazer o tax-free. Então foi uma coisa assim, totalmente inusitada, porque eu estava na Coreia, tentando falar inglês, não Uhum. conseguia. No final das contas, eu consegui Uhum. resolver o mandarim, que era uma língua que eu não me sentia segura para falar. Olha, E aí, no final das contas, eu olho para o Rubens, ele com os olhos arregalados desse tamanho, de como que eu consegui fazer uma compra em mandarim na Coreia. e eu estou imaginando, tá, nessa situação, que eu imaginando que você está lá falando mandarim, tá? E com um monte de mulheres chinesas, aí que o seu marido brasileiro está ficando ao lado, tô entendendo nada. E isso é muito comum na sua viagem, né? Aí ele É, discutindo e você usando língua que a pessoa nunca imaginou que você falasse. Aí você fala e resolveu o problema. Que eu nunca imaginei, pois é, nem eu, tá? Como professora. Quando eu recebi o WhatsApp, eu disse, que também vai resolver o problema. Resolvi comprar roupa para Anton, tá? Que falando pois é, chinês na Coreia do Sul. Olha, gente. É uma pois coisa é, incrível. E é uma história que eu nunca imaginei, nunca esperava, tá? pois Sensacional. é. Aí você é muito criativa. A criativa, a coragem, tudo isso ajudou. Então, quando a gente está viajando em lugar estrangeiro, eu sempre falo, a comunicação depende de várias coisas.
Mas, ou deu dica, aí você, eu acho que muito engraçado também, você entendeu o mandarim, você não entendeu em inglês, eles falam. Ok, esse foi, olha, nunca imaginei isso, Bom, tá? Sensacional. Aí que vocês gostam muito de viajar, quantos países você já visitou? eu já Tem um número? tenho 45. Uou! 45, caramba, parabéns. Muitos lugares. Que até chegar na minha província, Yunnan, tá? Olha, Pois visita a é, China, a outra coisa, visita Yunnan é outra coisa, tá? Muito diferente, tá? Parabéns. verdade. Ok. Então, visita tantos lugares que a gente voltou a falar um pouquinho, você fala que como é dificuldade para comer comida. E tem comida brasileira lá na China? Tem. Ah, então, tem de tudo na China, né? Tem de tudo um Aham. pouco. Um país tão grande, né? Quando a gente estava em Xi'an, nessa Uhum. viagem que a gente fez em 14, uma viagem de 3 semanas, aquela coisa, aquela dificuldade para conseguir comer, né? Era sempre a hora da comida era uma hora assim Uhum. tensa para gente. E aí a gente Uhum. estava em Xi'an e do lado do hotel que a gente estava tinha uma Aham. churrascaria brasileira. Aí parece Churrasco? exatamente, Churrasco brasileiro? é, Picanha? parecia um oásis no meio do deserto. Então a Ok. gente foi lá ver. Era assim, Uhum. colado, né? O Rubens assim, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos comer uma comida brasileira. Tô com saudade de comer arroz com feijão, comer carne e tal. Aham. Então tá. Falei, Rubens, olha, vamos diminuir a expectativa, né? Porque aqui na China não é tão fácil trazer o produto brasileiro, enfim. Mas fomos. Uhum. E aí a gente estava lá olhando e o churrasqueiro, o chefe lá do churrasco, nos viu e resolveu chamar a Uhum. gente para conversar. Ele era brasileiro, estava morando na China já há alguns anos e estava sentindo Então, saudade de falar realmente português. é um churrasco brasileiro, então. E a churrascaria era bacana, era super bonita. E a parte da churrasqueira ficava meio que no centro do restaurante, tudo de Uhum. vidro. Então era muito bacana. E Uhum. aí o churrasqueiro conversando com a gente falou: Olha, senta, vocês vão gostar. É um churrasco brasileiro na China. Aproveita e tal. Aí eu falei: Ah, Uhum. então tá bom, então vamos. Ok. E aí sentamos e aí começaram a servir o mesmo sistema de Uhum. rodízio aqui do Brasil, só que Aham. aí veio linguiça, aí veio carne, aí depois veio pato. Uhum. Tem no nosso churrasco, Oh, né? Mas pato. enfim, na Pato. China tem Aham. pato, vamos comer pato. É, aqui E aí, churrasco não tem pato, não. pois é. Aí daqui a pouco, pato, pato, pato de novo, um frango, mais pato, uma linguiça. Então, rodízio é o de pato, então. Eu entendi. A Eu churrasco é de assim, pato. não, tem carne, carne de boi, carne vermelha? Ah, tem sim, Uhum. sim, já vou trazer. E pato, pato. Então, enfim, foi o churrasco brasileiro onde eu comi mais pato em toda a minha vida. E aí, no final das contas, eu acho que aquele, o gaúcho que estava lá já tinha achinesado muito e já estava fazendo um churrasco mais Já chinês do que entendi. brasileiro. Uhum. Aí, pelo menos foi boa. O pato Foi, dava gostoso. foi bom, bom, Ok, mas foi você bom. não pensou que o churrasco. Olha, mais uma dica da gente. Churrasco brasileira não É, necessariamente, não na China, tá? Não necessariamente tem carne vermelha. Você tem que esperar, pode ser, só tem pato. Entendeu? Mas tava gostoso, tá? Aí, que essa é uma história também para mim sensacional. Ok. Então, mas que você, falando dessa essa comida, e qual é a comida favorita para você na China? Favorita. é. E como você descobriu? Eu acho que o que eu mais gosto, assim, tem muita comida gostosa, mas o que eu sempre fico com água na boca, que toda vez que eu vejo ou compro, é o Aham. baozi, aquele pãozinho Oh, recheado de carne. Paulo. Hum. Assim, o baozi seria como se fosse a nossa coxinha, né? Mal comparando, é mais um lanche do que um prato tem muita coisa na Ele é culinária um lanche, chinesa que é não muito é um prato principal, tchan-tchan-tchan. não é? Uhum. Mas o baozi, toda vez que eu vejo, eu compro. É, E é assim, a coisa que quando eu tô aqui, fica assim, ai, agora eu comeria um balde, assim, aquele bem quentinho, bem gostoso. Então, E como você até no outro dia eu descobriu estava o procurando Baozi? para ver, para aprender a fazer. Na rua você descobriu? Como você descobriu o Baozi?
Que é esse pão Foi, fofinho com recheio. eu acho que foi alguma vez em aeroporto, eu tinha um voo muito cedo, e Uhum. aí a gente foi tomar café da manhã no aeroporto. E Aham. aí, o que tinha de café da manhã eram umas sopinhas, o baozi e Uhum. uma bebida quente, um chá. E eu vi todo mundo Aham. comendo aquilo, aí eu pedi Uhum. igual, e para minha surpresa foi ótimo, adorei. Achei muito bom, e a partir dali, toda vez eu queria comer o Você pediu baozi. igual, seguindo o exemplo ao lado dos chineses. Ou esse aqui é também muito esperto, tá? Mais uma dica para quem gosta de viajar. Olhar os locais, o que ele está comendo tem que ser muito bom. Que eu lembrei que você me mandou aqui a pergunta que a professora pode me dar uma receita de baozi. Aí eu falei que eu Foi, não sei fazer. Você, foi. Eu vi, mas não gente, fiz. professora Val não se fazer balde não, tá? Balde não é uma coisa fácil de fazer e normalmente a gente compra, tá? Na China. Que parecido aqui, no Rio, não, eu acho que raramente a gente faz churrasco em casa, a gente vai no restaurante. Que balde é parecido Uhum, também. Dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho, mas gostoso é muito gostoso. é Essa eu verdade. concordo, tá? É muito bom. Aí que vamos falar um pouquinho sobre sua vida. Que eu sei que você Hum. faz várias coisas. Mas por que você correr maratona e ainda fala chinês? Então, eu acho Olha, que meia maratona ano passado, não foi? não é E maratona, é meia maratona. tá bom, meia Sejamos, maratona. Se sejamos fosse eu honestos. pegar um Uber, tá? Eu pegar um Uber, tá? 20 quilômetros eu pegar um Uber. Aí, você corre maratona, você é advogado, e você fazer toda a atividade em casa, tá? E o seu trabalho também, eu sei que tem muita viagem, tá? Você precisa fazer. E, além disso, ir estudando chinês. Uma vida incrível. E como você equilibrar aqui o seu tempo, arrumar seu tempo? Para mim, é tipo, quase Wonder Woman, ok? Mulher Maravilha. Assim, eu gosto de ter uma vida assim bem agitada mesmo. Eu fico Aham. sempre pensando assim, quando eu tiver velhinha, eu quero olhar para trás e ver um monte de coisas que eu fiz. Eu Aham. quero passar pela vida com a sensação de que eu aproveitei muito, de que eu aproveitei Uhum. tudo que eu podia aproveitar, que eu fiz o melhor possível do tempo que me foi dado. E Uhum. aí eu fico querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E para fazer tudo, tem que aproveitar cada minutinho do dia. Então, eu Uhum. acordava, antes da quarentena, né? Eu acordava todo dia por volta de 5h15, aí ia para academia logo cedo, antes do meu Uhum. marido e meu filho acordarem. Eu também não queria perder tempo com eles, né? Uhum. Não queria, o tempo que eu podia estar com eles, eu não queria estar fazendo ginástica, eu não queria estar longe enquanto eles estivessem aqui, né, vivendo a vida normal. Então, eu ia antes deles Uhum. acordarem. E aí, quando eu chegava, era o horário que eles estavam acordando, então todo mundo estava se arrumando para o trabalho, tomava café juntos, deixava o Antônio na Uhum. creche e ia para o trabalho. Aham. E aí, as aulas de chinês, de francês e tudo o que eu queria fazer era em horário de almoço, então quase todo dia no horário de almoço eu tinha alguma coisa diferente para fazer. Aham. E aí trabalhava, né, normalmente, e aí na volta, Uhum. teve uma época que eu fazia terapia, então toda terça-noite eu ia fazer terapia. Uhum. Teve época que ainda fazia fisioterapia em casa, por causa da corrida, né, para ter a postura correta e tal. Então ia Uhum. fazendo tudo, qualquer 10 minutos do dia contam para alguma coisa. E é engraçado porque se eu não tiver muita coisa para fazer, se eu só tiver uma coisinha assim, eu fico Uhum. enrolando aquela coisa, fico enrolando, eu vou deixar para fazer na última hora, em Uhum. cima da hora de pegar e fica mal feito. Então, se eu tiver muita coisa para fazer, eu sei que eu não posso ficar enrolando, e que eu tenho que fazer bem feito Uhum. logo de primeira, porque eu não vou ter tempo de fazer depois. Então, acho que eu Uhum. procuro estar sempre me enchendo de coisas para eu me Uhum. obrigar a fazer a coisa bem feita logo, tudo direitinho, para fazer logo um monte de coisas juntos, e aí, sim. Uhum. Aí que Acho que é o esse meu para jeito me dar uma ideia que alguém que aproveita muito a vida, não é? de. Você aproveita muito a vida e fazer tanta atividade e nada é uma coisa fácil. Esse me impressionou mais ainda. Porque a gente não escolhe uma coisa fácil para fazer. Não, o que que você escolhe não é fácil fazer. Mas é muito Mas acho que interessante é isso. assim, acho que o legal é você não ficar Uhum. olhando,
difícil. Não, peraí. É difícil. Deixa eu tentar, deixa eu ver como é que vai. Eu não preciso fazer de hoje para amanhã. Eu posso aproveitar o caminho, Uhum, né? Quero fazer uhum. muita coisa, mas eu quero aproveitar o momento. Eu quero ter uma vida cheia para eu aproveitar um Isso monte de mesmo. coisa todos os Uhum, dias. Então, eu não uhum. fico pensando, o mandarim é muito difícil. Eu fico pensando, pô, que legal, olha como é que falar feio é engraçado. Olha como falar, olha como é que é Hal. Hal é mulher e filho. Aí Então, até assim, eu comprar prefiro roupa na Coreia do aproveitar, Sul, né? Falando chinês, eu, comprar roupa na Coreia do Sul, viu? eu prefiro aproveitar o caminho do Uhum, que ficar pensando no difícil, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Isso é outra história. Isso aí é complemento uhum. de resultado. Eu não estou preocupada com complemento de resultado, Lauchi. Complementos de resultado que a gente tem estudado atualmente, não é? Ok, a gente vai chegar lá. Aí que uma coisa que Pois é. também muito interessante, porque agora, por causa de influência da China, está crescendo tanto, e aí que muita gente está procurando começar a estudar chinês. Aí a gente sabe de uma coisa que todo mundo fala que o americano é muito chato, o americano é chato. Uma grande parte que o americano se acha muito, o que especialmente acha que todo mundo fala inglês. Mas na verdade não é. Eles não precisam falar nenhuma outra língua, porque todo mundo fala inglês. Aí, você me Sim. fala que encontrou uma senhora, é uma chinesa, é quase isso. Qual é essa história? Essa foi recente, não é? Foi. No ano passado, eu estava nos Estados Unidos, fiz uma viagem a trabalho para lá, e Uhum, estava num hotel perto do meu trabalho, e eu tinha acabado de chegar, tinha feito umas compras, preparando para o Natal, então uhum, tinha uma quantidade grande de coisas. E eu pegando aqueles carrinhos do hotel, que você pendura as malas, as sacolas, para levar tudo de uma vez para o quarto. Então, eu estava com aquele uhum. carrinho indo para o meu quarto, e aí uma moça chinesa começou a falar em chinês comigo, pedindo o carrinho. Olha, ela E começou a aí falar com chinês como tipo, natural. Parece que ela está na eu China. acho que era a única língua. Acho que era a única Uhum. língua que ela sabia. E ela usou a língua que ela tem. Enfim, o E negócio é ela não ter manda fazer vergonha. O com negócio certeza que ela fala chinês, entendeu? Com certeza, nos Estados Unidos, tá? Aham. é. E aí, e aí eu falei, olha, você espera um pouquinho, que eu estou Uhum, usando, eu vou descarregar no uhum, meu quarto e eu trago de volta para você. E aí, uhum, assim, enfim, ela estava me esperando, eu lhe entreguei o carrinho, ela ficou toda super satisfeita. uhum. E aí depois, outros dias que eu cruzava com ela no hotel, ela, ei, oi, tudo bom? Eu, oi, tudo bom? Ficamos quase amigas, assim, de cruzar no Olha, hotel. aham, a senhora chinesa que acha que todo mundo aqui fala chinês. Aí encontrou Carol, primeira vez nos Estados Unidos, tá? Aí ela começou a falar chinês, e claro que falou, sabe? Também, então você respondia tudo em chinês, aí resolveu o problema dela, não é incrível isso, ok? Aham. E eu acho é muito, muito engraçado. Então você fala que quando na China você fala chinês, as pessoas não respondem. E eu acho que tem muito a ver, que até o último bate-papo que eu falei, esse Ah, acontece muito comigo. Aqui no Brasil as pessoas não acreditavam quando eu comecei a falar um português, especialmente no é? aeroporto. No começo, há Ah, poucos minutos, a pessoa não estava entendendo. A depois entendeu, ela está falando português. Ok? É é. bem interessante isso, tá? Tinha. Então, a gente não E, esperou o que você falou, tá? Você falou. E por que é. a pessoa que, o dona da loja te chama de Barbie? O que aconteceu essa história? Então, a gente estava em Xi'an, a gente foi Uhum, passear pelo mercado popular, porque uhum, também era caminho para a mesquita chinesa que tem lá no meio do jardim, que é uma mesquita muito bonita, muito antiga, aham, e tem o estilo chinês. Então, a gente queria visitar essa mesquita e foi pelo mercado para aproveitar e uhum, conhecer o mercado também. E mercado chinês tem de tudo. E tinha uma loja que tinha tudo da North Face, que é aquela loja de casacos e tal. E a gente parou para olhar. uhum, E no que a gente está uhum, ali olhando, veio a moça da loja e para fazer a venda, né? E aí eu falei para uhum. ela, vou de Yao, eu só quero olhar, eu só estou olhando. E aí ela Obrigada. tirou, E eu só quero olhar, tá? Hoje é o cancan. Aham, isso mesmo. aqui a foto dela. Você tem uma foto dela? Caramba! Ok. Por quê? Então, Quando eu realmente foi falei na China mesmo. Quando eu falei ó, de Yao Cancan, ela ficou muito impressionada de eu falar alguma coisa em mandarim. E ela ficou super Uhum, contente. E aí a gente começou a conversar e bateu papo. Aí lá para as tantas ela falou, ela virou para o meu marido e falou assim: Olha,
Eu gostei muito da sua esposa. Alô, Carol? Carol? Eu acho que a conexão dela tá ruim. Ok. Tá codando, Carol. Você pode repetir o que você falou? Porque a internet Então, tava codando um momento. Você pode repetir o que você falou? repito. Opa! Então, eu Uhum, falei eu falei um pouquinho de chinês, ela ficou contente e a gente começou a conversar. E aí, lá para uhum. as tantas, ela virou para o meu marido e falou assim: Olha, a sua esposa é muito bonita, ela é muito legal, ela parece a boneca Barbie. Ela vai ficar aqui comigo. Você vai, faz sua viagem, ela fica aqui. Quando você acabar, você vem buscar. E aí foi isso. E Papo uau. tudo isso ela fala em chinês. E Ah, não, você aí foi uma entendeu mistura tudo. de chinês e de inglês, bem Uhum, misturado, mas deu para uhum. entender. Mas deu para Até porque entender. ela Deu para estava entender. falando também com o Rubens, e o Rubens não fala nada de mandarim. Então foi uma mistura Uhum, mesmo de uhum. chinês e inglês, Ok. mas foi Aí tem divertido. gente que tira foto de vocês na rua, lá na China. Tinha, tinha. Em Yunnan era muito engraçado porque, assim, todo lugar que eu ia, as pessoas ficavam me olhando. O Rubens, ele é descendente de Uhum. japonês, então ele já tem umas feições Aham. um pouco semelhantes ali do povo asiático, mas eu não tenho Uhum. nada. Então, Uhum. aí as pessoas, eu percebia que as pessoas ficavam olhando, assim, os adolescentes ficavam seguindo a gente. Aí, quando eu olhava, todo mundo disfarçava, ninguém estava me seguindo. E aí eu chamava, eu estava aquilo Você parece curioso criança, também. não? Aí eu falava, vem, vem, Nikkei Lai, Nikkei Lai, vem, Uhum. vem. Pá de Alpian, Pá de Alpian, vamos tirar Aham, foto. tá, tá, tá. Tá, tá. E aí todo mundo começava, aí eles iam, né, perdendo a Uhum. vergonha, chegava, a gente tirava foto, e era Uhum. engraçado. Então, isso acontecia com adolescente, com as senhorinhas, e Uhum. assim, criança também, e os adultos eram Uhum. mais reservados. Mas volta e meia eu percebia algum adulto tirando foto minha, aí eu ria, Uhum. dava tchau, aí ficava sem graça. Mas era engraçado, tinha uma curiosidade. E era ótimo, porque eu tinha curiosidade em relação às pessoas que eu estava vendo. Às vezes Aham. eram pessoas de minorias étnicas, e quando é que eu ia ter a oportunidade de falar com eles, né? Que na Uhum. cultura ocidental todo mundo é tão distante, ninguém se fala, todo mundo tem medo um do outro. E lá era o Uhum. contrário. Então, eu tinha curiosidade sobre as pessoas, e as pessoas tinham curiosidade com relação a mim. E aí queriam passar a mão no Uhum. cabelo, e queriam Ele conversar. disse que passa a mão na sua cabelo e você deixou. Deixei. Ok. Uhum. Normalmente, quem vinha falar eram meninas ou Aham. senhoras. Então, Uhum. né, Ok. uma outra, olha, estava Ah, eu num acho que. tempo, Ah, então você adora e aí tirar foto com as senhoras, meninas na rua, né? E deixa eu de pedi para tirar foto. passar a mão na sua cabelo. Olha, É, é porque você é muito diferente, tá? E para a é, gente olhar que, especialmente esses lugares, não costuma ver o estrangeiro, tá? Aí eles seguindo vocês, quando você olha atrás, ninguém estava seguindo, parece um filme. é. Ia ser muito Aí, engraçado, tá? Muito engraçado. essa senhorinha também quis falar Ah, comigo, então eu você tá com aproveitei. uma senhorinha etnia. Aham, esse deve ser na Lijiang, não é? Não estava na Lijiang, que essa é a foto. Sim, Tá, é uma sim. cidade muito linda, tá? A Yunnan, que é a minha província, fica no sudoeste da China, e lá tem várias etnias, grupos de minoria, bastante gente. Ele compara com China muito, aqui no centro, no norte, é bem diferente, tá? E por que vocês decidiram, tipo, viajar para a minha província? Por algum motivo? Então, já fazia aula com você, você sempre falava de Yunnan, da sua província, você falava muito de Dali, Uhum, e a gente estava com planos de ir para Dali, uhum, porque você sempre falava do lago, que era muito bonito, nananã. sim. Só que quando a gente estava montando o nosso roteiro de viagem, a gente não estava Uhum, conseguindo para Dali com os outros lugares que a gente ia. Não tinha o voo no dia que a gente precisava, não tinha, aham, ou então tinha no dia, mas não conseguia sair. Então acabou que uhum, Dali não deu para ir. Mas uhum, aí a gente foi para Lijiang,
que a gente gostou Uhum. muito, e foi também para Xangri-Lá, que foi parte do Tibete, que tem aquele templo Shangri-La. muito parecido, Não foi tem um vocês que templo que é chegaram no uma réplica. Shangri-La. Gente, Shangri-La existe. Na China, no Yunnan, tá? Existe. Aí, Carol foi lá. Uhum. Fomos lá e a gente viu o templo que é muito parecido com o templo de Lhasa. A gente viu Uhum. os monges. Foi assim, foi fantástica a viagem. O hotel que a gente Uhum. ficou era casa, era uma vila tibetana que o hotel comprou e transformou em Uhum. hotel. Então foi assim, uma Uhum. experiência muito legal, porque ao invés de ficar num hotel de rede Moderno. internacional, tudo Uhum. igual sempre, a gente ficou numa casa que era uma casa de pessoas tibetanas. Tudo bem que tinha um serviço do hotel, café da manhã, tarará, mas era uma experiência muito mais autêntica do que qualquer outra coisa. E foi E esse muito aqui bacana. é a melhor parte da viagem, não é? Que para você ter Sim, um sim. pouquinho gosto da vida local, para conhecer a pessoa local, que você fala, aprende a língua local ainda. E esse pode te ajudar para aproveitar mais ainda. É fantástico. É, Incrível, tá? Incrível. Aí que você acha chinês é difícil, Carol? não entendi. Eu Que pergunto a foi? todo mundo. Chinês é difícil? Você Se acha? chinês é difícil? Uhum. Né, Lauchi? Não é fácil. Uhum. É, assim, não é fácil Mas é como para um impossível. brasileiro aprender Eu sempre espanhol. falo isso, que é difícil, mas é Mas, impossível. oi? É impossível o chinês. É Não difícil? é impossível. Não é impossível. Claro, você é Requer muito bom em dar. dedicação, você tem que Uhum, estudar, tem que se expor ali a língua, né? Tem que fazer, às vezes, só achar que você vai aprender mandarim num estalar de uhum, dedos não acontece. Você tem que realmente estudar. Mas acho que isso é com uhum, qualquer língua, né? uhum, Talvez o que seja um concordo. pouquinho mais difícil para a gente aqui é que a gente não Uhum, tem tanto filme chinês, não tem tanta música chinês, uhum, música chinesa para ouvir, para ficar mais em contato além da aula, né? Como acontece com outras uhum, línguas. Se você quer ver um filme em sim. espanhol, em inglês ou em francês, você tem um monte. Uhum, Já o chinês não é tão farto quanto as outras línguas. Mas não é impossível. Se uhum. você tiver uma boa professora, Ah, começando com uma boa obrigada. professora, Obrigada. né? Aham. Dá Não, pra... com certeza. Estuda qualquer coisa. Se você tem uma professora bom que combina com você, com certeza que você vai ajudar muito. Sim. Mas e estuda. Chinês não é uma língua fácil, cara. Eu nunca, tipo, que esconder essa é a realidade, tá? Que É não verdade. pode esconder. Ele não é uma língua fácil, mas não é impossível. No mesmo Não, tempo, com disciplina, com treinamento, tudo é possível, ok? Além disso, exatamente. como você disse, é muito interessante estudar. E muitos alunos meus que falam que estudar chinês você entra em outra dimensão. Essa é que é a ideia, não é? É. No começo, ela parece que tudo o contrário, não tem nada, combina com nada, e toda a sua experiência no ambiente que você é acostumado, quando estuda chinês, parece que mudou tudo. E essa é uma parte, eu acho que é o charme de Sim, estudar sim. essa língua. Imagina que um dia, quando a gente começar a estudar árabe, o que vai acontecer, né? E eu queria tanto falar árabe quando eu encontrar as pessoas tá, que falam árabe. E eu acredito muitas vezes, se a gente consegue falar, comunicar com língua diretamente do povo, você vai aprender Uhum. muita coisa vai ser diferente. Ok? 好的, Sim, então, outra sim. coisa. Para as pessoas que agora estão planejando para estudar chinês, você tem alguma sugestão para essas pessoas? É, eu acho que vale muito a pena a pessoa, quando está estudando, procurar ela Uhum, mesma escrever à mão os ideogramas, porque isso ajuda a fixar na memória. uhum, Eu acho que sempre que eu estudo eu mesma escrevendo, eu sinto que eu consigo memorizar melhor. aham, Então, isso é uma dica de estudo. Outra, eu acho que você uhum, tem que ter um bom professor. Eu tenho a melhor que uhum. tem, Sim. porque Uhum, traz assuntos interessantes, tem uma boa didática, usa um uhum. livro bacana, um livro que tem estrutura, que tem gramática, que tem vocabulário.
Então, acho que ter, assim, uma Uhum. estrutura de um bom livro, como é o que a gente usa, eu acho Uhum. fundamental. Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que realmente se empenhar um pouquinho, né? Estar presente no estudo, estar presente na aula, prestar atenção, dedicar o seu tempo para escrever o ideograma, para ler. Uhum. Acho que Aí, essa que se disciplina, você, com se tiver certeza, ajuda. exatamente um Ajuda. pouco de disciplina, você E vai. também que o paixão que Depende você tem. também da ambição da pessoa, né? Se a pessoa Uhum. quiser ser fluente, ter um nível proficiente em qualquer língua, Uhum. isso em algum momento vai te exigir um intercâmbio, né? Uhum. Uhum. Seja inglês, espanhol, alemão. Se você quer ser proficiente, você vai ter que passar um tempo naquele país para falar como se Com fosse um certeza. nativo. Com certeza. Mas Uhum. se o seu objetivo é aprender da língua, aprender da cultura, ter um pouco mais contato, um pouco mais exposição com uma coisa diferente do teu Uhum. dia a dia, isso você alcança perfeitamente. Uhum. E é o seu grau de empenho, você vai dedicando mais tempo, mais exercício, mas é como você falou, não é impossível. Se você tiver o interesse e a disciplina, Aham. não tem Uhum. barreira, né? A gente que Aham. se E A tem muita gente paixão. que coloca. Você é muito apaixonada de aprender coisa diferente. E você aprende não somente uma língua, você totalmente mergulha na cultura e a coisa histórica. E isso tudo você gosta. E aí que eu acho, para quem quer começar a estudar, a prepara com isso. Porque esse que vai entrar no mundo na China e aí que você vai avançar. E como você disse que é impossível que você imagina que chinês não é uma língua que você pode resolver em pouco tempo, não. É bem difícil essa É. língua. É um processo E longo e precisa muito paciência. Uhum. outra coisa que também é interessante, quando você decide estudar uma língua Uhum. e você opta por uma turma, você também tem Uhum. aquelas pessoas novas para conhecer, Aham. pessoas diferentes de você, que têm ali Isso. pontos Isso. de afinidade, né? E que Uhum. você acaba conhecendo mais gente também, não só aquele idioma que você Com aprende, a certeza. cultura daquela. Você também tem aquelas pessoas que estão ali no mesmo barco que você, trocando aquela experiência Uhum. de aprendizagem da língua. Alguns viram amigos para a vida Uhum. toda, outros você acaba perdendo o contato, ou então tem um contato mais esporádico. Mas é bacana Uhum. também. Eu acho que o estudo de língua só acrescenta para a gente, só abre o nosso horizonte. Eu acho que todo mundo devia Ah, estudar. Eu pretendo ficar estudando língua a vida inteira. A hora que eu terminar uma, eu começo outra, e começo outra, e começo outra. uhum. É porque Vamos. você ama. É a melhor forma, tá? Então, que aumenta a visão, aumenta nosso mundo. Essa é mágica que a língua estrangeira pode trazer. Que eu sempre falo, pessoa fala uma língua e compara com pessoa fala duas, três, quatro. O mundo é completamente diferente. A vista é diferente, tá? Outra coisa que pergunta, agora que infelizmente todo mundo está na quarentena, né, agora, todo mundo deveria, né, não fala. Aí que a gente tem essa aula totalmente online. O que você acha? Qual é a sua opinião, Carol? Aula online durante a quarentena? Eu acho que está funcionando super bem. É Uhum. claro que é mais bacana você poder encontrar, você tomar um cafezinho junto antes da aula, quando acabar a aula conversar um Uhum. pouquinho mais, né? A coisa da presença Uhum. física é legal pela proximidade, pela intimidade que isso traz além da aula. Uhum. Mas a aula Uhum. em si não perde em nada. A gente se vê da mesma forma, a gente tem o do chat para Uhum. digitar os Sim. ideogramas, tem um recurso Uhum. da apresentação, que também Uhum. o que antes você mostrava os ideogramas no tablet e a gente ia conversando, agora a gente vê na tela do Sim. computador. O Então, técnico a gente não mudou muito. É parecido com a aula exatamente. presencial. É assim. É. Uhum. Então, tem assim, em termos de conteúdo e em forma de apresentação, a aula online Uhum. atende perfeitamente. Tem a Uhum. vantagem de você não ter o tempo de deslocamento, né? Não ter que pegar um metrô, um ônibus, ou Uhum. sei lá o que. Você já está, é só apertar o Uhum. play, né? Que a aula já Uhum. começou. Uhum. Eu acho que a única coisa que a gente perde é o abraço,
é o cumprimentar, né? É Chinês aquela. eu não faço, tá? Eu sou chinesa, eu não Oi? abraço ninguém, tá? Eu não faço, Ah, ok? você me abraça. Tá. Sim, quando você chega, a gente sempre dá dois beijinhos. Abraço, beija, a gente não faz isso, tá? A Andrea fala que o Ah, som da você pronúncia não fica fica ligado. prejudicado. Ué, tá um pouquinho, essa que dificuldade a gente tá falando. Ela tá perguntando que o som da pronúncia, você viu? Não fica prejudicado. Tá falando sobre a língua, a som de pronúncia. Não, que quando a Não, gente só assim. usando na aula online, na aula online, claro que essa é uma coisa, depende de conexão de cada pessoa. É, Entre eu e meus alunos, esse é muito raro acontecer, tá? Muito raro. Porque quando a gente ouve que às vezes que a pessoa colocar headphone, eu acho que isso ajuda mais do que você só usa o alto-falante no computador, tá? Então, porque o meu câmera é separado em especial, feito para aula online. Aí que ele fica mais fácil para mim. Mas que normalmente se usar headphone, você que ajuda, claro que a internet é mais rápido, aí a pronúncia não é tão complicado. Mas a aula presencial, que tem, especialmente para estudar língua, ele tem as coisas melhor. Porque quando eu escrever uma coisa, por exemplo, eu sinto muito saudade de escrever uma coisa diretamente à mão. Porque na tela eu digito tudo. Que dá para eu escrever uma coisa, mas se você quer com mouse, vai ficar feia, tá? Não fica bom. Esse eu faço também. Aí eu vou precisar pegar tablet, aí usar uma caneta para escrever, e esse fica mais devagar ainda. Então, normalmente eu não faço isso. Esse que eu senti um pouquinho quando na aula online. Mas ele realmente é uma solução, graças à tecnologia, que ajudou a gente, mesmo na pandemia, conseguir continuar estudando. Na verdade, todos os meus alunos estão estudando. Ninguém parou nessa época, tá? Então, é um milagre também. Mas uma coisa que, Carol, a sua vida, durante a quarentena, a gente sabe que você corre na meia maratona. Aí você continua correndo, e hoje você fala correr seis quantos quilômetros? Meu Deus. Como é que é mágica? O que você fez? então, acho que agora congelou um pouco. Ó, congelou um Oi? Tá pouquinho de ouvindo? internet agora. Tá falando que como é que você correu esses 6 quilômetros hoje? Aonde você fez Então, esse milagre? Em quando casa? começou a, sim, quando começou a quarentena, eu resolvi comprar uma esteira ergométrica e aí comprei, montei e botei aqui na sala. Então eu Você falou procuro para mim manter. que você não ia comprar, não ia comprar. Finalmente Pois é. E acontece. você vê, Alguém gente, não esse negócio consegue. está demorando tanto. Eu comprei no Aham. final de abril. Então a gente começou a Uhum. quarentena em meio de março. E Uhum. aí eu vi, olha, esse negócio vai demorar, eu preciso fazer, eu gosto de fazer atividade, eu falei, eu preciso Interessante. fazer, até por uma questão assim, de saúde e manter a cuca no lugar também. Aham. Aí eu comprei a esteira, montei e aí continuo fazendo as Uhum. minhas corridas em casa. Então, você continuar correndo 6 quilômetros. Gente, esse também é um completamente grande desafio, mas eu acho que como é que coragem que ela tem. Você viu, gente, que quem estuda chinês, para estudar chinês, olha que tipo de gente. Ela corre 6 quilômetros Pois em é. casa. Ok? E claro, que compara isso, estudar chinês é nada, é mole. Ok. Aí, a gente fala, ninguém é perfeito, todo mundo é perfeito. Eu falo isso porque eu não sou flamenguista. Ok? Ah, Mas tudo bem. No Rio de Janeiro, ainda só existe dois tipos de gente: flamenguista ou não flamenguista, tá? Aí, Carol é flamenguista. A gente sabe, bom, 2021, o Copa do Mundo dos clubes seria na China. Aí, você sim. já tem plano para assistir lá? Oi? É 2021. Sim. 2021, Copa do Mundo dos clubes, tá? Sim. Seria na China. E eu sei, mesmo eu não sou flamenguista, eu sei que o Flamengo está qualificado. Aí Sim. pergunta, vocês vão, tipo, tem plano? Ah, aqui. Vamos. Ok, já entendeu. Aí eu já posso imaginar que o monte de flamenguista, tá? Agora 2021, tá? Vamos supor que a gente vai passar essa pandemia logo. Aí 2021 vai ter futebol, que o Flamengo vai lá na China. Que coisa! Olha, a Andrea também é flamenguista? Ok, sabia, ninguém é perfeito. Aí, é isso mesmo, tá? Isso mesmo, é Bengal, eu entendo, tá?
Vamos E aproveitar. quando eu estou falando isso, porque eu pergunto isso, que tem coisa engraçada, porque ano passado que eu levei turma de 2019 a Marco Polo, a gente foi à minha cidade. E tem flamenguista. E tem gente falando sobre o assunto. Aí que eu lembrei falando para você, e vamos todos juntos, ok? Tá bom. Agora, a nossa timing, caramba, só tem 9 segundos. Então, Carol, eu vou voltar um pouquinho quando a gente cair, voltar para deixar as pessoas fazerem um pouquinho perguntas.